Boa noite, graça e paz da parte de Deus. Vocês estão me ouvindo bem aí? Carmen Ramos, chegou legal, a imagem tá boa, tá tudo bem? Amém, graças a Deus por isso. Eu estava ouvindo a Miriam, o meu genro, né? Ele morou aqui em casa com a minha filha um períodozinho da pandemia, quase toda de 2020, mais ou menos até outubro, mais ou menos, fevereiro ou outubro. E ele esqueceu um fone aqui, Zé, mandar um recado para o José Figueiredo. Ele esqueceu um fone aqui que é estéreo, você ouve assim de uma maneira tão límpida, o som ficou... Rapaz, você não imagina como é que ficou gostoso esse louvor aí. Pode faltar tudo, que não pode faltar é a presença de Jesus. Ficou lindo, lindo. Poxa, muito gostoso ouvir assim numa coisa mais profissional, né? Ele esqueceu, eu não avisei não, fiquei quieto, tá aqui, eu tô curtindo ele. Aí eu ouço o Luiz também. O Luiz fica com um vozeirão danado quando eu ouço com esse fone dele, esse fone aqui grandão, ó. Muito bom. Graças a Deus por isso. Mas vamos orar, né? Vamos orar, pedir graça a Deus. Eu estudo da palavra de Deus, né? Hoje eu fico mais à vontade, porque eu não tenho aquela palavra... Você vai pregar, eu não sei pregar direito, então... eu gosto de ensinar, né? Falar da palavra de Deus, mas aí fica mais leve para mim. Às vezes algumas pessoas preferem pregação, mas quarta-feira é exclusivo mesmo, eu estudo da palavra de Deus e oração, e a Miriam já orou por vários motivos que eu não vou repetir, não tem necessidade de repetir. Eu vou pedir a Deus que nos ilumine agora na compreensão da palavra dele, que a gente consiga entender o recado dele, fortalecer a nossa fé, crescer na fé. E antes de orar, vou dar um recadinho para você. A comissão de retorno se reuniu, né? Vai sair uma divulgação na sexta-feira e a gente avaliou todo o impacto que está acontecendo no nosso país, no nosso estado, enfim, diante dos nossos conhecidos. E a comissão de retorno decidiu a gente suspender os cultos presenciais, todas as programações presenciais pela manhã na igreja, à noite. No próximo domingo, 2 domingos seguidos, nós retornaremos no dia 11, previsto o retorno. A gente vai avaliar de novo a possível possibilidade de voltar ao culto presencial dia 11. Mas não fique preocupado que vai sair toda a orientação no edital de sexta-feira, que vai ser divulgado no grupo da igreja do WhatsApp e também aqui no Facebook para o culto presencial. O culto vai ocorrer de forma online nos 2 próximos domingos, sem nenhuma programação na nossa igreja, tá bom? Por motivo de segurança, por motivo do grande crescimento de casos, de mortes, enfim, a gente achou melhor dar uma segurada. Somente a equipe de louvor no período da noite, junto com o pregador, seja ele quem for, no caso domingo sou eu, se assim Deus quiser e permitir, e no outro domingo também sou eu, se assim Deus quiser e permitir, estaremos na igreja. Ninguém vai entrar, portão fechado, e a gente vai transmitir o culto online para a sua segurança e para a nossa segurança. Aí, no domingo, dia 11, a gente vai fazer uma reunião antes, avalia, e há a possibilidade de a gente voltar no dia 11. Então, 2 domingos seguidos, sem nenhuma programação na igreja, tá bom? Vamos orar então, pedir graça a Deus para esse tempo. Pai, obrigado por esse momento tão lindo, tão gostoso. Eu praticamente tive uma visão, Pai, de um céu lindo, um céu de estrelas brilhantes, e a gente lá no Passaredo, numa grande roda, tocando esse último hino aí. Eu me vi nessa roda, os irmãos cantando, a gente se confraternizando, que em breve a gente possa ter essa oportunidade sim, Pai, para a glória do Teu nome. Obrigado pela Sua presença em nós, conosco, todos os dias, inclusive no meio dessas aflições todas. E a gente coloca agora a leitura da Tua Palavra, a compreensão da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo venha nos ministrar, venha nos curar, venha nos restaurar, venha nos salvar, venha dar visão do Senhor para vivermos na Tua presença. Muito obrigado. Nós oramos assim em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.
Amém, amém, amém. Vamos ler o Salmo 25. Eu te convido a abrir a sua Bíblia. Eu vou ler na revista atualizada hoje. O Salmo 25, número 25, ele diz assim pra gente esse salmo: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados, da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Verso 11. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me nas tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Verso 19. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda-me a alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Perseveram-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Amém. 22 versículos do Salmo 25. É uma oração de Davi, um clamor de Davi. O meu tema hoje desse estudo, a gente pode dar um tema para esse estudo, ou você prefere interpretar essa mensagem, enfim, pedidos a serem feitos a Deus. Gente, foi interessante. Algum tempo atrás, alguns colegas saíam junto do trabalho para a gente almoçar junto, numa pensão, e era divertido, mas uma vez foi meio enervante o negócio. Por que foi meio irritante ali a situação? Isso se deu ao modo como um daqueles colegas, éramos mais ou menos uns 6, 7, que a gente ia sempre juntos, e enquanto os colegas estavam à mesa, faziam lá o seu pedido, da maneira mais simples possível, bife, o outro uma dobradinha, enfim, cada um pediu o que queria, só que teve um colega que pediu assim de uma maneira muito diferente, que ninguém imaginou como foi um pedido daquele jeito. Então, enquanto alguns pediam essas coisas simples, como eu falei, o pedido de um dos colegas foi o seguinte: eu quero um bife ao ponto. Muita gente pediu bife ao ponto, teve um que pediu um bife mais mal passado, aqueles detalhes do gosto de cada um. Mas a diferença que ele colocou ali foi interessante do pedido dele. Ele falou, e por isso que foi meio irritante o negócio.
Ele queria um bife que a quantidade de gordura fosse bem poucas pelo lado, né? Muito pouquinho. Ele pediu cebola não frita e nem cozida, crua. Tinha que ser separado, mas não podia encostar no bife, separadinha do bife. E um prato de batata frita parte para ele, um prato menor. E ele queria que esse bife fosse passado manteiga sem sal. Caramba, aquilo aí. A pessoa parou, né? Ficou olhando assim, um olhando pro outro sem graça, meio desajeitado olhando para ele. E ficou dessa forma. Então ele pediu dessa maneira. Esse era o gosto dele, né? Um colega de trabalho, cá para nós, né? Uma exigência muito bem dispensável, né? Para um gostoso bife com batata frita que a gente come por aí. Mas era o gosto dele, que acho que desafiava qualquer cozinheiro aí a ter que arrumar o prato desse cara. Mas longe disso daí, né? O rei Davi, ele faz pedidos não irrelevantes, assim como esse colega de trabalho, algum tempo atrás socorreu, me fez lembrar. Então, o Salmo 25, ele pede a Deus bênçãos da maior importância para a vida dos servos de Deus. Então, os pedidos de Davi, na verdade, devem ser repetidos por todos aqueles que foram alcançados pela misericórdia e graça de Deus, recebendo a salvação do Senhor. Esses pedidos podem ser identificados nesse Salmo 25 pelas formas do verbo, né? O verbo ali que o salmista utiliza, que eu vou destacar para vocês, são 5, esses verbos estão na forma imperativa. O que é isso? Isso tem um sentido de aplicar uma ordem dirigida a uma pessoa, a um grupo ou até a si próprio. A gente identifica também que alguns dos importantes pedidos pelos quais o rei Davi costumava clamar a Deus em suas orações, aqui no Salmo 25 ele dá um tom diferente. E há pelo menos 5 clamores que eu quero destacar com você nessa noite, na leitura desse salmo, que talvez a gente passe e não preste muita atenção, eu quero destacar com você. O primeiro clamor está no verso 4 e 5, é o clamor pelo ensino. O salmista, ele é insistente, ele é enfático em sua oração a Deus a fim de que ele seja ensinado. Ele diz: faz-me conhecer os teus caminhos, ó Senhor, ensina-me as tuas veredas ou os teus trajetos, tanto faz, instrua-me na tua verdade e me ensina. Então, quando o salmista usa os termos caminhos, veredas, trajetos, é óbvio que ele não tem em mente uma questão geográfica. Na verdade, são modos de se referir ao ensino de Deus sobre a vida dos servos dele, como Deus age em relação à vida dos servos dele. Então, o fato de estarem no plural é muito interessante, vai demonstrar para a gente que tratava de várias orientações, por vários caminhos que a gente tem que escolher na vida, tomar decisões na vida, os trajetos que a gente vai tomar, as veredas que a gente vai pegar. E o salmista desejava entender que Deus estava orientando isso aí na vida dele. Então, por sua vez, a ocorrência do termo verdade na forma singular, você pode olhar aí na sua Bíblia, é um contraste com os plurais que acontece ali. Demonstra que o salmista almejava andar em conformidade com o caráter de Deus, por vários caminhos, por várias veredas, por várias decisões, por várias situações. Ele queria que o caráter de Deus estivesse muito presente nessas escolhas que ele ia fazer. Esse caráter de um Deus muito bem definido e imutável, um Deus reto, como ele colocou aqui pra gente. E fica claro esse primeiro pedido dele aí, que é o pedido do ensino. O segundo clamor que o Davi levanta nesse salmo está no verso 6 e 7. Eles apontam, né, o verso 6 e 7, para a memória de Deus. Contudo, preste atenção, até a Miriam citou isso na ministração dela, o salmista ele tem plena, absurda, completamente, eu quero exagerar para você, a consciência de que não há nada que o Senhor não saiba, que escapa à vista de Deus.
Então haja vista mesmo o Salmo 139 que a Miriam ministrou. Ele conhece todas as coisas. Então, assim como Davi pede que o Senhor se lembre de algumas coisas e não se lembre de outras coisas, qual é a intenção de Davi nisso daí? Não é a memória de Deus, não é isso. Mas o modo de como o Senhor se relaciona diante da realidade do pecado do homem, e ele está suplicando ali a misericórdia da humanidade, o pecado que a gente sabe que ofende a Deus. Não te lembres do pecado da minha mocidade, se lembre daquilo. Não é que ele está mandando em Deus, não é que ele o que está em voga aqui é a mente de Deus, não é. É a forma como Deus age com Davi, como Deus age com o pecador. Deus é misericordioso. E ele escreve muito claramente: lembra-te da tua compaixão, ó Senhor, e da tua misericórdia, pois elas existem desde a eternidade. O verso 6 trata disso. Não te lembre dos pecados da minha juventude, nem das minhas transgressões, conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, por causa da tua bondade, ó Senhor. Então o que é isso? Davi pede a Deus, valorizando os atributos de Deus, a bondade, a compaixão, perdoando o seu pecado, que vem agir com ele, vamos dizer, de modo favorável, paternal, o resultado da aplicação da misericórdia de Deus para com o servo dele. Um servo falho, um servo que a todo tempo erra e que quer manter um bom relacionamento com o Pai, com o Criador. Então ele faz esse apelo, lembre, não lembre, não é a memória de Deus. Então você ficou claro para você que o salmista está buscando relacionamento com Deus? Ele buscou ensino, agora busca relacionamento. E a terceira petição dele é o consolo. A Miriam citou os versos também. É o verso 16 e o verso 17. Nesse ponto, Davi apresenta as aflições a Deus. Ele pede que alivie, que ele seja livre delas, né? Contudo, ao fazer suas solicitações, parece que Davi tem menos em mente o problema em si, mas o que está forte é o que eles estão afetando. Esses problemas estão gerando resultados na vida de Davi, não o problema em si. Por isso, ainda que deseje ver o fim, no caso das perseguições, das oposições, o seu pedido é que Deus console a vida dele da tristeza, da solidão, do desânimo. O efeito dos tais sofrimentos é descrito no verso 17. Eles alarga ali, vamos dizer, a aflição do coração. Ele coloca o coração diante de Deus. Assim, a primeira cláusula do pedido de Davi a Deus, na verdade, do verso 16 é: volta-te para mim, tenha piedade de mim, pois eu sou solitário e aflito, estou sozinho. Então ele pede esse consolo na aflição. E é um tempo oportuno. Quem não está aflito, né? No louvor veio essa ministração com a Miriam. Quem não está aflito hoje? A gente pode estar aflito, sim. A gente não está caído no chão, que a gente acredita no Senhor. Mas quem é que está tranquilo hoje? Ninguém está tranquilão hoje. A gente tem as nossas apreensões. Se não é conosco, a gente consegue se guardar melhor. É com um filho, com uma filha, é com alguém, é com um conhecido, é com um amigo que precisa estar na luta da vida aí, da sobrevivência, encarando conduções, sistema modal lotado, seja trem, seja ônibus, seja... É uma loucura, as pessoas estão aí, as pessoas estão morrendo, a gente está cercado por mortandade. Então, essas aflições estavam se alargando no coração de Davi, ele estava se sentindo aflito e solitário. É uma coisa muito interessante olhar por esse lado, porque a gente também se sente assim. Então Davi expressa o que vem sentindo, as circunstâncias do seu coração, sozinho, lutando contra todos, sem ter com quem contar. E às vezes a gente pode se sentir assim, tem momentos que a gente se sente assim na vida. Mas ele olha para Deus em oração, com esperança de não se achar desprovido de tal apoio. Mesmo que ele se sinta assim por alguns momentos, mas o seu olhar vai para Deus. E ele, na parte B do verso 17, ele diz: retira, livra-me, né, das minhas angústias.
eram questões interiores. Então esse pedido, o terceiro pedido de Davi é o consolo. Foi o ensino, foi o relacionamento, o terceiro é o consolo, e agora o quarto pedido é o pedido do perdão. Então, de modo interessante, mas nada incomum, quem está acompanhando os estudos dos Salmos, os sofrimentos de Davi o levam a refletir sobre seus atos. Então é possível que ele tenha em algum momento lá, sei lá, durante as noites, isso aqui eu que estou colocando para vocês, fazendo algumas perguntas. Será que tudo isso que está acontecendo não é uma disciplina de Deus para me corrigir? Que tenho feito algo de errado, né? E que Deus quer me alertar com tais tribulações sobre a minha vida, para eu me mancar, tomar um rumo diferente na minha vida? Então ele tá no momento de reflexão, e tal dedução vem da conexão do verso 18. Na verdade, no verso 18, o sofrimento do próprio pecado de Davi. Davi não diz para Deus, gente, ele não diz para Deus algo do tipo assim: veja o meu pecado e perdoa, olhe para o meu pecado e me perdoa. Não é isso que ele está falando. Ele diz: veja o meu sofrimento, ele é repentino, ele é angustiante, ele vem de dentro da alma, ele me leva a um cansaço. Todos os meus pecados, esse pronome possessivo, ele se colocou ali no clamor a Deus pelo pecado dele. Ao dizer meus pecados, essa ideia é que ele queria perdão para eles, além de ser liberto do domínio que o pecado provoca na vida do ser humano. Então esse olhar de Davi, das aflições, de um coração angustiado, de um coração persistentemente abatido, ele olha com esperança para o Senhor, mas ele olha para as circunstâncias que está cercando, mas ele olha para o pecado dele também, que nós somos pecadores. Davi era pecador, eu sou pecador, você é pecador. Então ele pede um auxílio amplo a Deus no tocante às suas faltas. Seus pecados realmente o preocupavam. Ele ficava preocupado com os pecados, porque ele sabia que isso, todos nós sabemos que isso não está resolvido definitivamente. Está resolvido na nossa vida o pecado que é para a morte, que é a blasfêmia do Espírito Santo de Deus. Esse pecado não tem perdão. O que é isso? Negar a Cristo. Não resolver a questão do pecado original. Então, nenhuma turbulência serve de motivo para Davi se descuidar da sua vida espiritual, ou parar, ou começar a dar desculpa do tipo: não estou com cabeça para pensar agora em perdão de pecados, porque eu estou cercado de muitos problemas, eu não estou com cabeça para me arrepender, você não vê como eu estou sofrendo. Davi não veio com essa. Davi olhou para todos os problemas que ele estava vivendo no reino dele, ele era um rei, mas ele olha para o seu pecado, aquilo que afeta o dele, que afeta a relação dele com o Criador, com o Pai dele, com Deus. Muito interessante. Ele não leva os problemas como desculpa para passar batido pelo compromisso que ele tem com o Senhor. E o último clamor de Davi, o último, seria o pedido de socorro. Está muito claro nesse salmo. Ele inicia seu pedido, assim como o anterior, dizendo: veja, olhe para mim. Entretanto, o seu desejo é que os olhos de Deus repousem, dessa vez, sobre os inimigos, sobre o mal que eles têm feito a Davi. Isso está relatado no verso 19. Veja os meus inimigos, como são numerosos, eles são cruéis, eles me odeiam, eles usam de crueldade comigo. Esse é o motivo da aflição de Davi. Inimigos que, sem limites, perseguem e querem a total, absoluta destruição do rei. Então isso afligia a alma dele. Isso fez ele refletir também sobre os seus pecados, de querer não só ser livre dessas circunstâncias todas, mas ter a sua vida restaurada por Deus. É muito interessante olhar. Realmente, é o que eu comentei com vocês, não é uma questão
de estar olhando para... Eu estou com muito problema, como é que eu vou pensar em pecado agora? Eu estou desempregado, eu estou com alguém internado no hospital nesse tempo tão difícil, nessa luta que a gente está passando, a gente não está tendo contato com a pessoa, e sabe, essas coisas todas, aí meu filho sai para trabalhar, como é que é a situação? Aí eu não tenho tempo. Não, ele não tem isso. Davi coloca a vida espiritual dele em um patamar, entenda só, de que o cara foi chamado, me perdoa a expressão do cara, ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Era inteireza de vida. Então, depois de o salmista abrir seu coração, dizendo que afligia ele, fazendo o pedido natural diante de uma situação como essa, é muito interessante. Ele diz no verso 20: guarda minha alma e me proteja, me livra, é a mesma expressão. Né? A expressão guarda a minha alma, essa expressão nesse texto aqui tem a intenção de apontar nesse Salmo 25 para todo o salmista. Não é só lá dentro não, nesse sentido aqui é o corpo, é a integridade física, é a mente, é o espírito, são os sentimentos, é ele como um todo, como uma persona mesmo. Então ele não quer apenas, na verdade, uma proteção espiritual, mas um livramento das mãos daqueles que odiavam, daqueles que estavam querendo fazer ele tropeçar. Então, assim como Davi quer, na verdade, ser livre dos maus, ele quer também que Israel venha desfrutar das bênçãos de Deus e fique longe das tribulações. E ele termina, o verso 22, resgata Israel, ó Deus, de todas as suas aflições. Restaura Israel em todas as suas aflições. Então, o que ele quer para a vida dele, ele acaba rogando também para o povo, trazendo isso para o povo. E esses são os pedidos fundamentais de Davi. Davi pede por ensino, por relacionamento, por consolo, por perdão e para o socorro completo da vida dele. São clamores de um homem falho, que serve a um Deus magnífico, perfeito, grandioso, excelso, incomparável, santo, soberano. Então, não há ordens aqui, não há orgulho aqui, não há bravatas aqui, na verdade. Há apenas humildade, submissão, dependência, confiança e desejo de andar em integridade com o Senhor. Tais motivações, presta bem atenção nisso, também devem guiar nossas vidas. Além das nossas atitudes e escolhas dos caminhos, das veredas, durante toda a vida, a gente deve escolher o que é essencial para a gente. Não é nesses detalhes do exemplo que eu dei do colega lá brincando no início com vocês, mas não é perder tempo com coisinhas pequenas que outras preocupações deveriam ter a nossa mente diante de Deus, a não ser os nossos próprios pecados. Ele mesmo, a gente vai estudar mais na frente, o que tem o homem a reclamar a não ser dos seus próprios pecados. Quais os outros anseios que a gente deve ter do mais profundo da nossa alma, da maior necessidade que a gente tem, do que o perdão? A graça de Deus, Deus se derramando sobre as nossas vidas. Então, o que seria mais importante nessas súplicas para a sua vida? Pensa sobre isso, porque a gente às vezes a gente trava uma relação com Deus muito equivocada a respeito da oração. Somos só pedinte o tempo todo, depois a gente agradece o tempo todo. É em torno dessa dinâmica, a gente até brinca, né? Não só pede não, irmão, agradece também. Não, mas os pedidos importantes, ousados, que implica, esses pedidos que implicam, me perdoe, uma postura do pedinte. Então, me ensina, me guia nesse caminho. E é muito interessante que ele revela para a gente que Deus ensina o caminho aos pecadores. Esse pecador que invoca Deus com essa questão de colocar a sua cara, o seu caráter, a sua falha, a sua insensibilidade, o seu pecado, pedindo para Deus perdoar mesmo de verdade.
Então não olhe para isso, não olhe para aquilo. Isso é uma vontade imensa de um coração de adorador. Então Davi no Salmo 25 realmente é um salmo que tem a ver com aquilo que a gente deve pedir a Deus. Pedidos a serem feitos a Deus. O pedido do ensino, o pedido do consolo, o pedido da comunhão, da intimidade, o pedido do socorro a Deus, do perdão. Olha só, tudo isso está no Salmo 25. Aprenda a orar com os salmos. Então você começa a meditar num salmo desse, está te ensinando a como você orar a Deus. Que Deus te abençoe, que essa palavra ache um lugar muito fértil no seu coração, que você consiga, em nome de Jesus, viver uma vida como Davi viveu, totalmente imperfeita, sim, mas uma vida aberta ao Senhor, derramando o seu coração diante de Deus. Oração é isso, é abrir o coração diante de Deus. Eu quero orar com você nessa noite, no final dessa noite. Vamos orar? Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado pelos louvores, obrigado pelo ensino que o Senhor quer fazer com a gente nessa noite. Que o Senhor realmente esteja nos ensinar, nos perdoar, nos encorajar, a fazer com que os nossos pecados, ó Deus, sejam colocados diante de Ti, porque sabemos que o maior pecado que não tem perdão na vida de quem aceitou Jesus já foi resolvido. Mas nós temos os pecados do dia a dia, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos lave, que o Senhor nos purifique, que o Senhor coloque no nosso coração um coração igual ao seu, um coração reto, como ele canta no Salmo 51. Um coração que não há dolo, que não há engano, como está no Salmo 32. Um coração, ó Pai, que é adorador, verdadeiro, autêntico. Um coração que anseia por justiça. Ó Pai, esse é o coração do servo do Senhor. E a gente coloca diante de Ti as nossas preocupações, as indecisões e os conflitos políticos da nossa nação, a falta, ó Pai, de quase tudo que está acontecendo no nosso meio, para que a gente veja estipada, ó Pai, esse vírus, estipado esse vírus que tem matado tantas pessoas. Nos ajuda a contribuir com a nossa nação, cuidando, ó Pai, da nossa vida, orando para os que estão em liderança, desde o Planalto até, ó Deus, as câmaras de vereadores das nossas cidades, das mais de 5.000 cidades, ó Pai, que o Brasil tem. Ó Deus, é uma extensão muito grande, ajuda a nossa nação, tem misericórdia, traga cura para a gente, traga, ó Pai, o livramento dessas angústias para a gente. Ó Pai, e acima de tudo, em primeiro lugar, perdoa os nossos pecados, como Ele disse aqui nesse Salmo 25, que são muitos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor olhe para nós, ó Pai, com bondade, com compaixão. Ó Pai, que o Senhor não olhe para os nossos defeitos, como teu servo orou, Pai. Que o Senhor não olhe para o tempo da nossa ignorância, mas que o Senhor olhe por esse tempo que desejamos ter mais comunhão, ser ensinado por Ti, ser abraçado por Ti, ser consolado por Ti. Ó Pai, ser livrado por Ti. Toca com a Tua mão sobre a gente, Pai. Das nossas famílias, nos nossos filhos, no nosso casamento, Pai. Olhe por nós, Jesus. Olhe pela nossa saúde, Pai. Traga esse compromisso de cuidado a cada um que está orando comigo nesse tempo, Pai. Para a glória e para louvor do Teu nome, nós te agradecemos pela Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite de sono maravilhosa na presença do Senhor. E lembrando que domingo só haverá entrada na IBVO, a equipe de louvor que está de plantão naquela noite, junto com o pregador, no caso, se Deus permitir, sou eu, tá bom? Não vai haver nenhuma programação presencial nesse e no próximo domingo também. Vamos avaliar o retorno no dia 11 de abril de 2021, se Deus assim permitir, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e obrigado pela companhia. Tchau.